Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, estou aqui acompanhado com o Jonathan. No episódio de hoje a gente vai ter a nossa primeira dermatologista aqui no programa. É a doutora Melissa. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Esse episódio saiu, enfim, finalmente a gente tentou Conseguiu a dermato e foi. Tava tudo... Aqui, conversa de bastidor, foi difícil pra gente conseguir marcar a data, né? A gente teve que marcar aqui, mas agora foi. Agora foi. Beleza, doutora, bem-vinda então. Vamos começar do começo, como de sempre, aqui que a gente faz. Conta pra gente como que foi a sua história pra escolher a medicina. Tá. A medicina eu escolhi no ensino fundamental. Sétima, oitava série, assim, eu comecei a pensar o que eu queria fazer de fato, porque até esse momento eu já quis várias coisas. E aí, eu me via fazendo o que a minha pediatra fazia. Tipo, eu gostava de ir no consultório dela, eu ia para as minhas consultas, né, minha mãe levava, e para as da minha irmã também. E aí eu cismei que eu ia fazer medicina. Foi meio que assim, não tinha médico próximo na minha família. E eu também não conseguia pensar em outra coisa. Então, não foi muito racional. Mas depois que eu decidi, eu também não mudei de ideia. E foi bom ser antes do ensino médio começar, porque eu entrei no ensino médio sabendo que eu precisava passar no vestibular. Aí eu estudei muito, porque eu queria passar logo, assim, sabe? Então, foi bom, mas quem me inspirou mesmo foi a minha pediatra. Que legal, infância. Que bacana. É bom que você falou, já entra extremamente focado, já pensando já no vestibular, que é a nossa primeira barreira, né? Que o negócio é complicado. E aí, quando você escolheu a medicina, então você falou assim, eu quero a medicina, mas você queria a pediatria no começo? Não sabia muito, não. Teve um momento que eu até achei que sim, mas passou muito rápido. Nossa, passou muito rápido. Eu entrei meio querendo ser médica. Aí, conforme iam passando, eu ia mudando de ideia, que especialidade que eu gostava. Até que chegou no meio do caminho, eu só tinha certezas que eu não gostava. E fui ficando em dúvida, porque eu gostava muito de clínica médica, muito de endócrino. Gostava muito de dermato. Aí dermato foi em segundo plano. Fiz coisas na liga de geriatria, liga de endócrino, trabalho endócrino. Estágio na pneumo. Bem aleatório, assim. Eu sabia que eu não queria GO, não queria psiquiatria, não queria pediatria. Cirurgia, eu passava mal muitas horas em pé, então, apesar de eu gostar, não tinha a menor chance de eu fazer cirurgia geral. Aí ficou nisso, eu decidi mesmo especialidade no último semestre. Ah, bacana. Legal. Eu tô me vendo um pouco nessa história, que eu tô aqui só descartando. É mais fácil. Fechar vai com algo, não, mas... descartar já é um bom começo. Você tem certeza que não vai fazer. Cada coisa que a gente descarta aqui, cada dia é um descarte diferente. Não, eu acho que é uma boa tática. Eu fui por essa tática do descarte, aí no final você fica entre duas e dá certo. Maravilha. E acabei atropelando, né? Desculpa. Você fez onde a faculdade? Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ah, bacana. Foi longe, né? Foi. Deu uma legal. Era muito longe. Agora, não sei, depois que passa, a gente até vê, você se acostuma com a distância, né? Mas no primeiro momento, longe demais. Sim. Nunca tinha saído, nem tinha ido pra lá no Rio Grande do Sul. Não, é longe, dá boas horas de viagem, né? Boas horas de viagem. Mas a faculdade, ela é muito boa, né? Eu tenho ótimas referências de lá, que eu conheço pessoas que fizeram. Ah, que legal. Bem lá é bacana. muito bom. E como que foi esse choque de cultura de você pro sul, assim? Olha, foi um choque, porque lá a cultura é bem forte. Na época, o que aconteceu? Pra eu passar no vestibular, eu fazia ensino médio integral e à noite eu ia pro cursinho. Então, foi um ano pré-vestibular pesado, porque eu tinha 16, 17 anos. Quando acabou, eu não aguentava mais, entendeu? Então, quando saiu a notícia que eu passei, parece que eu fiquei mais aliviada do que feliz no primeiro momento, assim, nossa, graças a Deus, porque assim, eu não ia aguentar outro ano do jeito que foi. E aí, pra ir, não sei, só fui. Eu ia pra qualquer lugar que eu passasse, e a maioria das provas não foram no estado de São Paulo, porque eu não queria postergar isso, e meus pais não tinham problemas, assim, a minha mãe não queria que eu fosse pro Rio porque ela acha perigoso, o resto tava tudo bem. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei sem conhecer ninguém, praticamente, tipo, meus pais entraram em contato com um pastor da igreja da minha avó, que tinha um irmão lá, que daí ele fez uma pequena, tipo, explicou, essa é Santa Maria, me acolheu lá na igreja dele no primeiro momento e tal, e aí eu conheci algumas pessoas, mas eu fui meio que conhecendo aos poucos, e a cultura lá é muito bonita, eu gosto muito, assim, foi muito bom essa época da minha vida. Fiz muitos amigos que eu tenho até hoje. Eu não voltaria a morar lá por causa do clima. Clima extremo, acho que foi a única coisa que eu realmente
sofri foi verão 40 graus, inverno 0 grau. Não dá, assim, é muito sofrido pra quem é acostumado com a temperatura São Paulo, que cada dia tá uma coisa, mas nunca é tão extremo. Lá eu achei pesado. E também porque minha família tá toda aqui, né? É muito longe. Mas a cultura lá é muito bonita, eles... Não sei, é diferente daqui, sabe? E eles te envolvem na cultura deles. Eu amei. É um povo acolhedor lá, então. Pra mim foi. Tem gente que discorda, né? Mas pra mim foi. Nossa, tenho muitos amigos. Excelente, excelente. E aí, quando você terminou lá, você já estava, então, decidido no último período. Você começou já a estudar para cursinho e tudo mais, você resolveu ir, assim, vou trabalhar, estudar junto, vou dedicar 100%. Como que foi, assim, a escolha na época? Na época, eu tinha noção que eu não conseguia passar em dermato, porque eu fazia médio curso na época, né? A gente fez no 5º ano, do 5º pro 6º, que a minha turma formava no meio do ano. Mas o nosso internato era muito pesado. E eu não foquei pra isso, entendeu? Eu foquei em entender o que estava acontecendo no hospital e sair boa médica. Era o que minha faculdade preconizava também. Então, quando eu saí, eu achava assim, eu passo em clínica, mas em dermato eu não passo. Eu tinha essa noção, pelo menos, né? Então, eu voltei pra São José, que eu sou daqui, procurei emprego, comecei a trabalhar e aí eu voltei a estudar. Nesse primeiro semestre eu estava estudando sozinha, vendo as coisas que eu não tinha lido no meu material e prestei 1 ou 2 provas só para ver assim como era. Porque eu queria prestar mesmo direto o ano que vem, né, 2018. Aí, em 2018 eu voltei pro cursinho, na época eu fiz o MED e trabalhei. E aí em 2018, que eu já estava nos hospitais, eu estava mais organizada, eu organizei meus horários, as coisas estavam fluindo. Então, deu para trabalhar e estudar. E, no fim de 2018, acabou o ano, eu prestei umas 10 provas, eu acho. E aí, eu fiquei por 1 em Vitória. E não chegou em mim. Parou lá. Aí, eu comecei 2019 muito mal, assim, muito chateada. Porque, nossa, eu tinha me esforçado, sabe? Quando eu dei muito de mim. E não deu certo. Mas também eu não ia desistir, porque ficar chorando ia me ajudar muito, né? Então, o que eu decidi, eu ia trabalhar mais uma vez, estudar também, mudei o cursinho, aí eu fui fazer o Sanar, mudei um pouco os meus métodos de estudo, comecei a fazer prova e corrigir com uma amiga toda semana, eu comecei a fazer prova mais cedo também naquele ano. E aí, no fim do ano, eu prestei um pouco menos de provas e fiquei mais focada no que eu queria e tinha prioridades. Que essas prioridades eu fiz mais provas ao longo do ano também. E dessa vez deu certo. 20 de dezembro saiu o resultado que eu passei. Foi mágico, foi mágico. Eu passei na Unesp. Só na Unesp. Muito bacana. Nossa, muito bom. Eu queria tirar uma dúvida que a gente vê muita gente falando pra gente assim, falando assim, olha, se o foco é residência, esquece, não começa a trabalhar muito, que primeiro que você não consegue pelos horários, conciliar bacana, né? Tanto o estudo quanto o trabalho. E outra que você começa a ganhar e começa a falar, putz, vai diminuir isso aqui depois, você começa a duvidar um pouco. Como que você dividiu sua agenda? Você tinha um esquema, por exemplo, 3 dias na semana o trabalho, o resto o estudo? Como que era? Ou você conseguia conciliar quase todo dia? Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Imagina. Assim, no começo que eu ia só prestar pra ver como é que era, eu comecei a dar plantão onde tinha, porque você entra meio que não tem nada fixo, né? Você tapa buracos. Então, eu dava bastante plantão noturno, fim de semana, feriado, eu estava lá. Aí, no ano seguinte, eu já estava fixa em 2 hospitais. E aí, eu comecei a organizar um pouco os meus horários e trabalhar 3 vezes por semana. Acho que era isso já, estava trabalhando 3 vezes por semana. Pouquíssimos finais de semana no começo do ano. E nesse ano, eu ainda fazia feriado, enfim. E aí, no ano que eu realmente passei, que foi em 2019, entre os hospitais que eu trabalhava, eu escolhi um que era melhor em termos de estresse. Eu não dei mais nenhum plantão noturno. E eu me planejei para chegar no fim do ano, diminuir ainda mais para 2 plantões por semana, no máximo, assim. Aí, tinha algumas semanas que eu fazia 3 de 12, outras eu fazia, 2 de 12 e 1 de 6. Foi bem mais leve. Mas eu precisava trabalhar, porque as provas são super caras. Eu sabia que eu ia precisar de uma reserva, porque a residência, a bolsa também não é muito. Eu não sabia se eu ia ter trabalho ou não na cidade que eu ia morar. E, enfim, eu precisava juntar dinheiro. Então, eu trabalhei, mas com foco, sabendo que aquilo era temporário.
e vamos embora, sabe? Tipo, eu acho que o problema é que quem começa a trabalhar e se envolve muito naquilo, começa a ajudar todo mundo, aceitar qualquer plantão e tal, realmente começa a ganhar mais, e aí e se começa a levar o padrão de vida, pra baixar é difícil. Então, essa consciência eu tinha, e aí foi mais fácil, assim, porque foi bom que na época das provas eu parei, consegui pagar as provas, consegui viajar pra fazer as provas, e na hora da mudança eu tinha como me manter se eu não tivesse plantão por um tempo, assim, sabe? Então, foi importante trabalhar, eu acho que não tinha como eu não trabalhar. Maravilha, tá bem alinhado com o que eu tenho em mente. Ah, que bom, vai dar certo. Que bom. A gente hoje tinha várias dúvidas da Unesp também, né? Que é uma Isso possibilidade. que eu vou chegar na Caiu como uma luva esse episódio que pra mim. legal. A gente tem recebido tantas boas referências, né? Porque a gente fica muito pensando São Paulo, São Paulo, São Paulo, né? A cidade, né? A gente esquece que tem ali perto, né? Perto daqui até, né? A Botucatu com a Unesp. E aí eu queria perguntar isso. A Unesp era a sua primeira opção? Era. Ah, que legal. Era a minha primeira opção, eu queria muito. Primeiro porque apesar de eu querer as grandes escolas, eu não queria muito morar em São Paulo. Sei lá, minha faculdade foi numa cidade tranquila, eu sou daqui de São José, que eu gosto, e eu gosto de ir pra São Paulo, mas eu acho que morar em São Paulo na época da residência deve ser extremamente estressante, sabe? Porque você não consegue se manter com a bolsa, é tudo muito caro, você é obrigado a trabalhar muito pra conseguir, né, manter sua vida independente, e é tudo longe, serviços são pesados, enfim, não que o meu não tenha sido, foi também. Mas a cidade pra morar era bem mais tranquila e bem mais barata, né? Então, era a minha primeira opção. Quando eu fui lá fazer prova em 2018, eu já gostei muito. E aí, meio que eu mudei o rumo das coisas. E no ano seguinte, eu queria muito passar na Unesp. Legal, legal. Aí fique à vontade, então. Tire todas as suas dúvidas da Unesp. Como que é, então? Você conseguiu dar plantão quando você fazia residência? Sim, eu Tem conseguia dar oportunidade? plantão. Tem. Lá tem pronto-socorro municipal, tem um hospital particular da Unimed, eu trabalhava nesse, e tem muitos plantões em unidades de saúde noturna que faziam um esquema de atendimento baixa complexidade para as pessoas desafogarem o pronto-socorro, entendeu? Então, os residentes mais que faziam esses também, porque era das 6 às 10, 6 às 11, e aí a gente trabalhava, dava certo, assim, no R1 é realmente complicado para todo mundo, porque a gente tem muito plantão, mas dá para conciliar, depois começa a amenizar a coisa e aí dá para trabalhar. Nossa, legal. E tem bastante cidadezinhas ao redor também que tem oportunidade. Entendi. E custo de vida lá? Como que É baixo, viu? Comparado a São Paulo, é baixo. Os aluguéis lá, deixa eu ver aqui, não tô muito boa agora. Variavam dependendo do lugar que você morasse, entre R$1.500 e R$2.000. O aluguel, condomínio, uma coisa assim, 1.750, bem mais em conta. E lá é tudo perto, tipo, em 15 minutos você tá em todos os lugares. A gente morava mais pro centro e a Unesp é um pouco afastada, mas assim, afastada, tipo, pegar aqui o anel viário, 12 minutos tá lá. Nossa, perfeito. Então, é bom, assim, eu achei qualidade de vida nota 10. Muito boa mesmo pra morar, foi ótimo, nossa, paz. Nossa, muito bom saber disso. Eu acho que faz diferença, viu? Porque talvez você durma mais, depende da sua especialidade, né? Mas não ter que sair, pegar um metrô e, enfim, sofrer até chegar no hospital já é um grande alívio, né? Deixa o estresse pra residência, né? Eu achava Tirou que já era resto, um né? estresse suficiente. E ainda eu entrei e entrou a pandemia, né? Então imagina se eu tivesse ido pra São Paulo. Nossa, foi assim, um alívio, sério. Foi pesado, mas poderia ter sido pior, eu acho. Verdade, a gente trouxe o Bruno, que fez a Unesp, que também fez o mesmo esquema. Ele entrou e começou a pandemia, só que ele fez clínica médica lá. A gente deve ter se cruzado lá. Interessante. Coincidências. Que legal! Olha só. Ele que ligou essa luzinha de Unesp pra gente, porque ele Gente, ficou tão bem de... ótimo. É maravilhoso, é muito bom. Nossa, muito bom bom saber disso. É. Eu já ouvi falar muito bem de dermatologia na Unesp mesmo. Uhum. E como que funciona esse... são 3 anos de dermatologia, né? Sim. E como que funciona o programa lá? No ano que eu entrei, tinha acabado de mudar um pouco o currículo. Então, no R1, você passa 4 meses na clínica médica, sendo que um desses meses é na infectologia. E o resto é tudo na dermato. Na dermato, a gente dá plantão pela clínica, dá plantão pela infecto e dá plantão pela dermato. Mas o R1 começa os da dermato mais pro meio do ano, assim, quando já sabe alguma coisa, para não ficar tão perdido. E nesse aspecto,
talvez seja também uma das mais pesadas, porque nenhuma residência de dermato tem plantão presencial e lá tem. E a gente tinha que dormir no hospital, entendeu? Não era sobre aviso. Então, eles, tipo, tem muito fluxo, vem muito paciente pelo NIR na regulação, as outras especialidades mandam bastante, o nosso pronto-socorro é movimentadinho, mas a gente recebe muito paciente de fora. E além dos nossos internados que a gente, né, dá assistência. Então, basicamente, esse era o R1. No R2, talvez um pouco mais pesado, porque o R1 é meio café com leite na dermato. Ele tem muito trabalho em carga horária, assim, tá sempre de plantão em algum lugar e tal, mas não tem muita cobrança do serviço em cima dele. No R2, toda cobrança é no R2, parece. Ele tem que ensinar as coisas para R1, tá dando plantão da dermato ainda, porque a gente dá até o meio, fim do ano da R2, que são vários. E ele tá responsável pela enfermaria, a maioria das reuniões clínicas, o R2 que acaba conduzindo. Então, o R2 é bem pesado, assim, as cirurgias no R2 começam a puxar e tal. E no R3, em termos de intelecto, é mais cobrado. A nossa carga horária era alta, praticamente não tinha tempo livre, mas passou um peso, assim, sabe? Vai pro R2. Aí a gente cuidava mais das nossas coisas, porque afinal daqui a um ano você tá formado, então a gente queria aprender o máximo de coisas possíveis, então a gente tinha várias agendas para organizar e tal. E aí a cobrança era no intelecto das reuniões clínicas, porque no final a gente tinha prova de título, então precisávamos estar bem na coisa e estudar direito. Então, mais ou menos é isso, mas eu acho que lá é bem organizado. A dermato é muito forte mesmo. Muitos chefes são, tipo, autores de capítulos de livro do tratado, sumidades em tal assunto. Muitos. Eu não sei, eu nunca tinha tido uma realidade dessa, né? Então eu era meio emocionada, assim. E legal. As pessoas lá são muito boas, assim, muito competentes. Então o nosso estágio na clínica foi sensacional. Eram pessoas muito boas, eles são muito acadêmicos em termos de incentivam mestrado. Tem um programa de mestrado que é meio que para ajudar o residente a conciliar as coisas. Tem o mestrado acadêmico, que seria normal. Eles incentivam publicação científica, tá participando de congressos, sabe, tipo, se inteirar nas coisas da sociedade, da sua especialidade. Então, eu gostei, eu acho que eu queria esse ambiente, eu queria fazer mestrado. Era tudo que eu queria, realmente. Então, era a minha primeira opção por isso. E lá, na dermatologia, é uma dermatologia completa. Muita clínica, muita cirurgia e tinha cosmetria também, tipo, bastante. Então, a gente não precisou fazer cursos fora da nossa residência para complementar as coisas. E acho que é isso. Não sei se tem alguma dúvida específica. Algumas, vamos lá. O que um dermatologista faz? Cuida da pele. Pele, cabelos e unhas. É o nosso órgão maior, pele. Doenças de pele, cirurgia de câncer de pele, cirurgias de lesões benignas, doenças das unhas, cirurgia das unhas, doenças dos cabelos, transplante capilar, dermatologista pode fazer, estética, cosmetria, toxina, preenchedor, bioestimulador, tudo relacionado à melhora da qualidade da pele, dermatologista pode fazer. Nossa, muito legal. Então, esses 3 anos foram 3 anos de muito conteúdo, né? Foi. Nossa, muito legal. E aí, depois que você sai da residência, você pode fazer o quê? Depois que você sai da residência, o bom de fazer residência é que você já sai com RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Então, você é dermatologista. Ponto. Você sai e recebe seu RQE. Para quem faz serviços acadêmicos, na verdade, eu descobri depois que todo serviço credenciado tem uma cobrança dos residentes passarem na prova do título. Mas, se não passasse, ninguém morre por isso, porque você já é especialista, tá tudo bem, você só não tá membro titular da sociedade. Mas pela MB pelo CREMESP, você já é especialista. Quem não faz residência, faz pós, precisa fazer o título para falar que é especialista. Senão, não é. Em tese, a gente sabe. Vamos começar uma polêmica aqui. Em tese, não pode se vender como. Pela MB, não é. Mas, né, a pessoa estudou, enfim. Cada um com seus meios. Aí, você pode fazer um R4 ou um Fellow, que tem alguns. Tipo, tem de oncologia cutânea, mapeamento corporal. Em São Paulo, no AC Camargo, tem
coisas nesse tipo. Tem R4 de cirurgia dermatológica, para fazer cirurgias de maior complexidade, pegar a mão. Tem R4 só de cosmetria e laser, acho que na USP tem um desse. Tem R4 de tricologia, R4 e fellow, né? Acho que R4 mesmo documentado, era uma coisa mais de hanseníase no Brasil. Certo. Mas todos os outros são fellows, mas tipo 1 ano de duração. E aí tem em várias cidades do Brasil. Tem unhas, unha, cabelo, cirurgia dermatológica, oncologia cutânea, hanseníase. Ai, que eu tô lembrando dos principais, acho que são esses, não sei. Então, você pode fazer algo para ficar ainda mais especialista em alguma área da dermatologia. Ou você pode sair e trabalhar como dermatologista geral e depois fazer seu nicho. Nossa, muito legal. E hoje você pode fazer procedimento cirúrgico, mesmo você não ter feito o R4. Ah, sim, não, a minha residência a gente opera muito. Desde o R2 opera. No R2 a gente operava as pequenas cirurgias, mais fuso. No R3 já tinha cirurgias em áreas nobres e retalhos, então a gente operou bastante. Lá também, além das cirurgias habituais, que toda semana alguém estava na cirurgia, tem mutirão, né, de cirurgia dermatológica para dar conta do volume. Então, residente de lá sai operando. Eu gosto de operar. Minha turma inteira, na verdade, de R iguais, a gente gostava muito da cirurgia e 2 ficaram lá para fazer mais um ano, R4. Que eu não queria ficar mais um ano, enfim. Mas eu gosto. Eu tentei fazer um fellow em outro lugar, fui aprovada, mas era pago, era muito caro para uma recém-formada. E aí eu deixei para uma próxima oportunidade. Mas eu gosto. Nossa, muito legal. E hoje você continua estudando, né? Você tá fazendo mestrado? Vou defender. Que legal, que legal. Ai, tá quase acabando. Estou fazendo mestrado. Eu fiz pela Unesp, eu entrei no fim do R2. O meu chefe da residência é meu orientador. E eles apoiam bastante isso lá. Então, também, a maioria entra na área acadêmica. A gente é incentivado a isso. Vou roubar um pouco das suas perguntas aqui, só para manter. Só vai lá. É porque eu tenho interesse em dar aula, né? Então eu penso legal. em mestrado e doutorado. Né? Legal. Dá para conciliar o mestrado com a residência? Assim, A gente dá um jeito. dá um jeito. Uhum. Não é muito assim, Dá um fora da jeito. curva. Você consegue... É que lá tem o MEPAREM. O MEPAREM é meio que específico para residência, é o mestrado em medicina. E esse dá para conciliar. Tipo, se você for fazer cirurgia geral, entre no MEPAREM. Porque as aulas aí seriam à noite, não ia ser no horário que você estaria no hospital. Entendi. O mestrado acadêmico, que foi o que eu fiz, porque o meu orientador estava nas cadeiras desse, enfim, ele não respeita muito, porque é um mestrado acadêmico, então, teoricamente, eu teria que fazer depois. Mas eu estava na pandemia, então tinha muita coisa online acontecendo, então, assim, a gente deu um jeito. Entendi. E no final tudo deu certo e tal. Só que aí, quando foi chegando pro fim, que as coisas presenciais voltaram, aí eu tive que ir em algumas aulas presenciais também, enfim, aí complicou um pouco. Mas todo mundo consegue. Então dá Perfeito. certo, mas assim, no teu caso, talvez o MEPAREM seja mais adequado, porque ele realmente é mais tranquilo, assim, em termos de... Respeitar a carga da residência. Exato, não Tá. atrapalha muito e aí as pessoas conseguem fazer. Legal, bacana. Mas tem a mesma validade, os dois. Sim, são, não sei, modalidades diferentes, mas sai mestre. Nossa, muito legal. Cada dia mais convencido a tentar o Unesp. Nossa, a Unesp tem crescido muito mesmo, de verdade. É que a gente tava falando, né? Não chega tanto da Unesp pra gente. A gente fica sempre USP, Unicamp, USP, Unifesp, enfim, São entendi. Paulo, né? Grande São Paulo que chega pra gente. E a gente esquece que a Unesp é um belo de um serviço, né? Uma bela de uma faculdade, uma das mais difíceis de entrar também para fazer a própria medicina, né? E eu tenho ouvido coisas maravilhosas sobre Muito lá. bom, é muito bom mesmo, assim, acho que a maioria das especialidades é muito forte lá, porque em todas elas, isso que acontece na dermato, também acontece, entendeu? Tipo, grandes nomes da especialidade X tá lá. Pessoa que inventou o protocolo tal, tá lá. Então, é forte porque meio que todos os serviços querem ser bons. E aí, eles se esforçam pra isso, né? Ah, legal. Bacana pra caramba. E dentro da dermato, a gente conversa às vezes com pessoas que não são da área, eles dividem bastante, vou fazer uma brincadeira assim, a perebologia, né? E a estética. É bem assim mesmo? Ou você consegue um meio termo ali, você consegue algumas áreas que você intercede tanto na peribologia quanto na estética? Como que é? Acho que depende da pessoa, na verdade, sabe? Porque, assim, eu gosto de tudo.
Então, eu atendo clínica e eu atendo estética. Tem gente que é meio que focado em uma coisa só, né? Eu quero só fazer estética. E aí vai parando de atender clínica ao longo dos anos. Eu não quero parar não, viu? Sinceramente. Eu gosto. Você gosta? Legal. Eu gosto. Tipo, das divisões e subs, a que eu menos gosto seria tricologia, assim. Não me interesso muito, não acho legal, assim. Eu gosto de estudar alguns temas de cabelo. Mas tem gente que gosta muito e faz só isso. E tem gente que faz só cabelo, entendeu? Tem um consultório e recebe pacientes de tricologia. Então, eu acho que vai do perfil da pessoa, da onde ela se formou também, porque acaba que a gente é influenciado pelos nossos chefes, pelo que tem no serviço, pelo que viu e etc. Mas dá pra conciliar, sim. Eu conheço vários que conciliam e eu estou conciliando nesse momento inicial. Tá dando certo. Legal, bacana. Bom saber, porque às vezes o pessoal fica muito nessa, né? Só estética? Não, esse aqui é só as doenças, vai nisso. Acho que não vale a pena também, porque o nosso mercado de cosmetria tá extremamente invadido por tudo. Então, nem sei lá, eu acho que meio que se você for fazer pra isso, não sei se vale a pena. Sim. Então, não sei, eu gosto de dermatologia no geral, então eu não faria só estética da vida, sabe? Eu acho que eu seria infeliz. Perfeito. Pensando assim, racionalmente, hoje, é um perfil de paciente que às vezes não é tão legal. E você meio que abre a porta para um perigo, assim. Não sei. Eu gosto de estética, mas eu gosto de estética e outras coisas. Eu não sei, é mais... Tem perfis e perfis. A gente vai vendo as pessoas e vai se ligando. Perfeito. Legal. Nossa, muito legal. E você teve uma experiência fora do país, né? O meu putativo foi fora. E aí isso foi no 3º ano Da residência. Da residência. E aí como que foi essa experiência? Antes de eu entrar na Unesp, eu fuçava o Instagram dos outros, né? E aí eu via que um pessoal ia pra Portugal, ia pra uns lugares legais, assim. E falei, nossa, eu quero ir também. E lá a universidade tem convênio com universidades fora. Então, eu acho que Coimbra... Tem uns lugares aí, não vi ao certo porque o meu não tava. Mas a Unesp tem convênio com universidades da Europa, Canadá, talvez. E aí... eu queria fazer alguma coisa, não sabia muito o que eu ia fazer, né? Entrei querendo ser dermatologista. Então, no primeiro ano, o meu chefe da residência, Dr. Hélio, ele falou sobre nichos da dermatologia e tal, se eu já tinha pensado em alguma coisa, que podia dermatologia geriátrica, cabelos, que ele falou que tinha dermatologia em pele negra, se eu não me interessava, que era um nicho pouquíssimo explorado, enfim, cirurgia dermatológica. E aí eu falei, eu tenho interesse sim, né, eu quero. Ele falou, eu acho que, né, dá certo. E aí ficou isso na cabeça, até pensei no mestrado, como ele ia ser meu orientador, a gente tentou ver um tema disso, mas a amostra lá de Botucatu não estava me favorecendo. Então meio que mudamos o tema. Mas ficou na minha cabeça. E aí o que aconteceu? Que no R2... eu fazia inglês por causa do mestrado, tinha prova de proficiência e tal. E aí eu vi um TED Talk de uma médica dermatologista dos Estados Unidos que falava sobre a fundação do serviço lá de São Francisco. E aquilo me impressionou extremamente, assim. Eu fiquei fissurada e eu queria ir atrás daquela mulher. E aí eu comecei a procurar como falar com a mulher. Era o fim do R2, tipo outubro, novembro de 2021. Então, eu comecei a procurar, mandar e-mail, universidade, ninguém me respondia, mas aí eu achei a sociedade lá, que é a Skin of Color Society. E aí, essa sociedade tem os mentores e, tipo assim, eles estão espalhados pelos Estados Unidos e outros países com serviços que têm programas de pele negra. E aí, quando eu mandei e-mail, eles me responderam, falaram que ia ter bolsa para aquele ano. Que bom que você entrou em contato. Não, eu falei que eu queria fazer estágio com a mulher X no hospital tal, e aí eles falaram, não, você pode tentar então o nosso esquema de bolsas para o ano que vem e tal, tá aberto. Faltava 2 semanas para fechar. Aí, nesse meio tempo, eu consegui falar com a preceptora, consegui a carta do meu serviço, fazer lá o meu currículo em inglês, o statement e tudo, e apliquei. E aí, só no ano seguinte que a resposta veio, e aí eu passei, consegui a bolsa. Então, foi ótimo, fiquei eufórica, muito feliz, estava super animada. Aí eu trabalhei um pouco mais esse ano, né, porque eu precisava comprar dólar. É difícil. Eu ainda era residente, o negócio estava apertado. E, enfim, no meio do ano comprei as passagens
E em agosto eu recebi a notícia que eu não podia mais ir, porque a Universidade de São Francisco não estava aceitando estrangeiros ainda pela pandemia. Pô. E aí foi horrível, fiquei muito chateada, desesperada. E perguntei para a mulher da sociedade que falava comigo se eu poderia tentar em outro programa com outro preceptor, então, para não perder a bolsa e tal, né? A oportunidade, porque eu só teria aquele mês para optativo. Ela disse que sim. Eu mandei muitos e-mails para todos os mentores que eu achei o e-mail e universidades lá dos Estados Unidos. E aí, muito perto... antes disso me responderam que não, que já tinha muitos orientandos, não sei o quê. Outras estavam de licença maternidade. Outra respondeu que sim, mas era Chicago, eu acho, e ela não estava numa universidade específica, ela trabalhava na periferia. Ela falou que para quem era de fora talvez não fosse tão interessante, porque tinha que ficar indo para os subúrbios, questão de transporte era mais difícil e tal, mas que ela estava, né, disponível. De receber. Uhum. Aí essa tava uma carta na manga, mas eu não queria, sabe? Eu queria uma universidade. Aí consegui, a doutora Sherry Fry respondeu que me aceitaria na Universidade de Howard, que era em Washington, D.C. E aí mudei todos os planos e fui pra lá. Da Califórnia para Washington, outra costa. Nossa, e foi ótimo, foi muito bom. Eu não tive tanto prejuízo, eu falei no outro podcast. O que aconteceu? Quando eu fui comprar as passagens, como eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, eu cismei que eu ia para Nova York. Era o meu sonho, eu falei, vou para lá. E aí a gente achou uma passagem barata e eu fui. Então eu comprei, essa era a primeira passagem, porque eu ia chegar num feriado aqui do Brasil, dava para ir uns dias antes. E aí, a segunda passagem era Nova York, Califórnia. E a volta era Califórnia, Brasil, que passaria por Nova York também, mas era só conexão. Aí, quando deu tudo isso de Washington é super perto de Nova York. Então, eu só peguei uma passagem de trem, que foi baratíssima, e deu certo. Então, meio que eu perdi da Califórnia, porque eu comprei uma passagem low cost, e não tinha como fazer nada. E a da volta... Eu chorei pra Latam, pelo amor de Deus, porque a minha ideia era pegar, então, entrar na conexão, que eu tava ali do lado, e vir embora. Mas não podia, porque ia dar no booking lá na Califórnia, não sei o quê. Aí, enfim, chorei tanto que me deram de volta o reembolso e aí eu comprei outra passagem. Então, deu certo. No fim, deu tudo certo. No fim, deu tudo certo, foi ótimo, foi melhor do que eu esperava, assim, foi sensacional, muito bom. E como foi esse período lá com a professora e na universidade lá? Lá, foi um mês... a universidade que eu fiz, então, Howard, é uma universidade historicamente negra. E aí, foi incrível, porque você chega no hospital, tem muitas pessoas negras. As chefes do serviço onde estava eram todas negras. Pessoas, assim, tons de pele diferente, cabelo diferente. Era uma realidade totalmente diferente da minha. E o serviço é diferente, né? Eu sabia de ouvir falar da situação dos Estados Unidos em termos de saúde, mas é isso mesmo, pagam por tudo, não tem nada público. É mais barato do que fazer em serviços realmente privados, mas os pacientes pagam pela consulta, pagam pelos procedimentos, tipo, não tem muito estresse em relação a isso, porque a pessoa vai lá sabendo. E lá também tem muito estrangeiro, então muitos pacientes entravam com tradutor, ou então tinha que ligar para a tradutora, ou eu virei tradutora e eu não falava espanhol. Ai, gente, as pessoas confundem muito. Eles acham, Nossa, né? Entrei numas ciladinhas lá, mas deu tudo certo, todo mundo entendeu no final. Mas foi muito bom, o serviço lá era bom, completo. Eu rodei em 2 lugares, no hospital principal e uma clínica em outro bairro, onde tinha os procedimentos, pequenas cirurgias, procedimentos estéticos, as consultas clínicas. Mas tinha mais 1 ou 2 hospitais, porque lá tinha cirurgia micrográfica de Mohs e mais alguma outra coisa que eu não rodei porque eu ficava onde a preceptora ia, eu ia também, sabe? Mas os residentes lá me acolheram bastante, os acadêmicos passavam pelo serviço também. O residente da clínica médica também passava na dermato e trabalhava igual. E os residentes da dermato, propriamente dito. Os horários lá eram meio que agendados para consulta. Alguns ambulatórios eram bem cheios, mas parece, no geral, que o volume era menor do que o que eu estava acostumada, sabe? Até porque em cada setor ficavam menos residentes, né? Tipo, lá onde eu estava no hospital principal, naquele lugar, eram só 2 residentes da dermato ou 3,
E aí tinha um da clínica, alguns alunos, então eu não tinha também como ter um volume gigantesco de pacientes, porque eles não iam dar conta. Mas muito interessante, o serviço era bem acadêmico, as chefes discutiam os casos, checavam todos, tinha bastante coisa, assim, para fazer, era bem legal. E aí tinha alguns dias da semana com atividades acadêmicas específicas, tipo palestra, aula, discussão e tal. Nos procedimentos, pequenas cirurgias, você podia participar ou era mais aquele esquema de observership, assim? Então, o meu esquema era observership. No começo, eu só olhava, não fiz nada, tipo, procedimento eu até auxiliava só, entregava material, mas não coloquei a mão. Mas aí chegou do meio pro fim, os residentes tiveram algumas provas, enfim, ficou meio desfalcado, e aí me botaram pra trabalhar também. Eles não estavam muito aí, assim, foram bem legais comigo, bem bacana, eu gostei. Sim. Aí eu atendi sozinha, fiquei nervosa. Eu não tava esperando que isso fosse acontecer, né? Eu achei que ia ser realmente só um observership. Mas aí foi muito legal, assim, eu me envolvi bastante, foi legal, eu gostei. Ah, que experiência legal, cara, de verdade. Porque a gente ouve falar que realmente é difícil você pegar para os Estados Unidos para você ter, tipo, um hands-on approach, assim. É mais observership mesmo, né? Uhum. Legal. E nunca te deu vontade de voltar e tentar a medicina ali, assim? Total vontade. Eu não sabia que eu tinha essa vontade. Nossa, quando acabou no último dia, eu chorei, assim. Sabe, você não quer voltar pra casa? Eu tava assim. Falei, meu Deus, por que eu não pensei nisso? Porque eu nunca tinha pensado em estudar fora e tal. Aí, quando eu fui lá, é uma realidade tão diferente da nossa. Tem tudo, não falta nada. É tudo de qualidade. E aí, os remédios que você só ouviu falar, eles usam todos os dias. Ai, gente, aí eu voltei querendo voltar para os Estados Unidos urgente, assim, eu falei, meu Deus, preciso ir para lá. Só que aí, para você voltar para lá, tem que fazer residência de novo. Sim. Além de ter revalidado, você tem que fazer residência para ser especialista. Aí eu também não estava disposta, sabe? Então, meio que a realidade foi voltando aos poucos. E eu pensei, quem sabe no futuro eu volte, eu queria fazer um fellow, né, de mais tempo. Não sei, sabe? Agora... Talvez, tipo, como eles estavam precisando de especialistas, em alguns estados meio que tá mais facilitado. Ah, legal. Mas não sei, viu? Sei. A vontade tá aqui, a vontade ainda tá aqui. Se me chamassem, me pagassem, eu vou. Não, eu não pensaria duas vezes, eu acho. Eu iria com certeza. Que agora eu não tô no momento que eu possa ir. Mas se tivesse oportunidade, eu voltaria. Legal. É outra medicina, né? Outra realidade. O negócio é bacana lá. Tem alguns estados que não estão mais... tem poucos, né? Mas se você faz os steps, pega a certificação e se você for especialista aqui, você pode trabalhar lá, né? Mas não é uma realidade muito abrangente. Começou assim. Agora isso. E foi bem na hora que eu falei, não vou mais porque eu não vou fazer residência. Aí me deram a notícia. E agora? O que eu faço? Nossa, eu fiquei muito abalada com essa notícia, muito abalada. Mas como eu ainda tô no mestrado, né, eu precisava terminar essa etapa e eu precisava passar no título. Foi nessa época que eu tava estudando pro título que eu soube. Aí eu falei, vamos ver o que acontece. Porque também eu fiquei pensando, sabe, eu não queria que eu fosse pra um outro lugar e ficasse vista, por exemplo, como os cubanos quando eles vieram pra cá, sabe? Sim, sim. Enfim, acho que eu estudei demais pra ser mal vista em algum lugar. Então, eu tava com esse receio. Eu falei, melhor vamos ver o que acontece, como é que é e tal. Eu tô vendo até agora, né? Não sei. Mas tem essa possibilidade. Se você já é especialista, faz os steps. E aí, eu acho que tem que ficar 1 ou 2 anos acompanhando, tipo, sendo supervisionado por um especialista. Mas você consegue clinicar. Porque o que eu tenho certeza, que eu já sei, é que é mais fácil se você for da linha pesquisador. Para ser médico pesquisador lá, eles gostam, tem chance e é mais tranquilo. Você não precisa fazer residência novamente. Eu acho que revalidando o diploma, você já consegue entrar. Agora, para clinicar e pôr a mão nas pessoas, precisa disso. Ou então ir para esses novos estados, que eu acho que é o Tennessee, que eu soube, não sei se tem outro, que te deu uma facilitada por estar precisando de bons especialistas. Mas não sei, eu acho que assim, se eu soubesse que eu ia querer, né, ir pra lá, talvez eu teria me formado e já feito os steps, sabe? Mas também eu não tenho, tipo, isso não ia caber na minha vida, porque eu só fui pra lá porque eu estava fazendo residência e estava envolvida nisso. Então as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Mas tem essa possibilidade hoje. A gente nunca sabe o dia da manhã, né? Às vezes surge oportunidade. Então.
vai saber, né? continuar trabalhando direitinho. Mas é legal, bacana. E aí talvez você tenha experiência em outro país que você goste muito mais, não sei, vai que... Então, a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Sim. Vai que... Deixar as opções, né? O leque de opções aberto aí vai trabalhando com isso. Bacana. Nossa, muito legal. E aí você voltou pro Brasil, e aí você tem essa carga de experiência, você tá botando isso em prática aqui no Brasil? Como que é? Como é a sua perspectiva? Então, eu voltei, já tava terminando meu R3, né? Aí eu voltei de Botucatu para São José quando acabou. E aqui em São José, eu comecei a trabalhar num serviço que é especialização de dermatologia, que é na Santa Casa de São José dos Campos. Então, lá tem um programa de especialização pela SBD. E o chefe do serviço, que é o Dr. Samuel, quando ele me convidou, ele falou que tinha intenção, que estava em ampliação o serviço, e ia ter ambulatórios específicos, e que se eu gostava disso, a gente podia montar um ambulatório. Aí eu me animei super, né? Quero, com certeza. E fui em outros empregos também. Hoje eu trabalho numa outra clínica privada em São José e outra em São Paulo. E agora, muito recentemente, a gente começou a estabelecer o ambulatório de pele negra. Então, vai ser muito bom, que eu vou pôr em prática o que eu estudo, né? Que eu gosto, que a pequena experiência que eu já tive, eu vou poder aprimorar isso. E a população de São José, que tem muitos negros aqui, e a gente consegue atender com maior qualidade. Então, bem legal, assim, essa ideia não morreu, né? Eu só tô indo em frente. Mas tô bem animada, tá bem legal. Talvez esse seja o seu propósito pro momento, né? Pro momento, isso, pro momento a gente vai estabelecer direito, né? Que acabou de começar, tá tudo muito recente, mas vai fundamentar esse ambulatório de pele negra em São José dos Campos, assim, deixar ele bom. Redondinho, funcionando. Que bacana, não sabia disso. Muito interessante mesmo, cara. Muito interessante. E eu vi uma vez uma discussão no Reddit, você começou a usar agora, né, de discussão da medicina mesmo, e eu vi que realmente tinha alunos, acho que na própria Estados Unidos, que o aluno era negro, e ele falou assim, cara, todos os livros que eu estou estudando para dermatologia principalmente, não tem uma figura negra. A alteração da pele do branco é diferente da alteração da pele do negro. Então, como que eu estou identificando isso no meu paciente? Será que eu não estou deixando alguma coisa passar? Eu acho isso genial. Então, tem muito disso, então, no seu estudo, assim, para coibir isso. Isso, né? Foi isso que no TED Talks que eu vi antes de querer ir para lá, que a dermatologista falava exatamente isso, que as pessoas eram subdiagnosticadas e maltratadas, porque no livro, tipo, a parte de sífilis tem pessoa negra. E é um eczema, uma dermatite atópica, eritema anular centrífugo, eram só em pessoas brancas, e na pele negra fica diferente. Então, assim, as pessoas não estavam qualificadas para enxergar a lesão na pele negra. Então, por isso que ela quis fazer aquele serviço acontecer e ensinar pessoas, enfim, eles têm livros excelentes disso lá. E hoje eu sei que tem alguns estudantes de medicina até que fizeram ilustrações de pele negra, né? Agora tem atlas, as coisas estão melhorando, mas é mínimo, Sim. Mínimo. E realmente é exatamente isso que você falou, é o que ela disse que acontecia e por isso que ela estava tão determinada a mudar. Porque realmente, assim, para nossa realidade agora como estudante, isso é muito importante. Porque a população negra é prevalente no Brasil. É uma realidade nossa isso. A gente precisa passar por isso. E, cara, eu não sei. Eu não sei mesmo. É uma lacuna que eu tenho. Não, é verdade. E se comparar com a população dos Estados Unidos, a população negra é muito menor do que a população negra daqui do Brasil. E lá eles ainda estão caminhando. Aqui, eu não tive nada na faculdade. A única coisa que eu sei é hipertensão. A população negra tem mais hipertensão. As coisas bobas desse jeito, assim. Tipo, ok, você vai investigar isso, mas parte dermatológica de identificar, todas as imagens que a gente vê realmente é o que você falou, é em pessoas brancas. Isso é verdade. E aí, realmente é legal que tenha estudo fazendo esse movimento justamente para fechar essas lacunas e quem sabe mais para frente ser muito mais prevalente, né? Sim. Que a gente consiga ter esse estudo também. Interessantíssimo. E tem centros de estudo aqui no Brasil disso? Porque eu não... Desconhece. Vamos ter em breve, é uma oportunidade aí, ó. Começarei. Identificou o problema e vamos isso aí, resolver. vou entrar nesse nicho aí. Ainda bem que você veio pra cá antes da fama, né? Porque vai estourar isso aí. Tá vendo? Legal. Vamos cortar aqui para ninguém roubar a ideia. Legal, bacana. Nossa, muito legal. E aí, como que é lá na Santa Casa? A gente tá rodando lá, qualquer coisa a gente pode até passar, né? Porque realmente, dentro da própria Santa Casa eu não tinha ouvido falar isso ainda. Então. O ambulatório não é no hospital, é na clínica Dousani.
Então, eu acho que Por isso. tem vários ambulatórios da Santa Casa, mas eles têm... Como é que eu posso dizer? É uma relação Santa Casa-Prefeitura, não é serviço privado. É 100% SUS. Então, até eles recebem residentes de outros lugares quando solicitam. Aluno realmente não é estágio obrigatório passar pela dermato lá. Eu acho que ficam mais no hospital mesmo, né? Mas é isso, a Prefeitura de São José tem um contrato com a Santa Casa e o nosso serviço é 100% SUS, não tem nada de convênio. Então, lá tem um ambulatório com atendimento de doenças e cirurgia dermatológica. A parte de cosmetria, os residentes fazem no consultório com uma das chefes, porque aí não teria como cobrar no SUS, enfim. Sim. Mas funciona bem, o serviço é bom. Legal, legal. Você falou que começou recentemente isso, é isso? Não, eu entrei lá agora. Tá. Achava que você tinha fundado junto. Não. Tá. Foi só a parte da pele negra que a gente tá arrumando esse ambulatório agora também, que foi em setembro pra cá. Mas não tinha esse ambulatório antes? Não tinha, não. Eles tinham de ambulatório específico de tricologia, a parte de cosmetria, cirurgia ambulatorial de média e alta complexidade, a parte de dermatoscopia, mapeamento corporal e unhas. E tava ainda um pouquinho bagunçado a parte de psoríase, dermatite atópica e imunobiológicos, que agora também tá mais organizado, enfim, vai ter um dia específico para isso. Acho que como a equipe tava em crescimento, a parte dos preceptores, foi arrumando devagarinho e esse ano tá conseguindo ampliar, então mais ambulatórios específicos, mais coisas direcionadas, além dos ambulatórios de dermatologia geral. Nossa, muito legal. E você vai ser preceptora, então? É, eu sou preceptora. Nossa, lá. Muito legal, muito legal. É que você tem cara de muito nova, então você ser preceptor... Obrigada. Não, É mas boa dermatologia. Ela é muito nova. Não, sacanagem. Não, ela é, mas aí tem cara de mais nova ainda. Isso é a dermatologia bem feita. Excelente. Muito legal. E como que você... Vai lá, a gente tá falando disso, vamos falar de mercado de trabalho, né? Porque a dermatologia, apesar de ser uma residência super demandada e difícil de passar, como você disse, está sendo muito invadida por outros profissionais que às vezes nem são médicos, né? Qual é a sua perspectiva sobre o mercado de trabalho, assim? O que você vê? Olha, eu acho que para bons profissionais sempre vai ter emprego, assim, sabe? Pode ser mais difícil, né? Tem sido, eu acho que você, recém-especialista, vem com uma visão utópica, como eu tinha, que, nossa, tudo ia dar certo, já passei pelo pior, já dei muito plantão na minha vida, chega. Aí vem um balde de água fria. Não sei, eu senti, assim, que o recém-especialista, a depender de onde você vai se colocar, tem uma questão meio exploratória em cima da pessoa, sabe? Então, tem que tomar cuidado com quem você vai se envolver também, porque tem muita gente má índole na dermatologia também, né? Porque por causa desse movimento de estética, enfim. Mas eu não sei, eu sou otimista em relação ao mercado de trabalho, eu acho que tem espaço para todo mundo. E você precisa ser um bom profissional para você crescer e ter a sua clientela firme com você, né? Tipo, a gente cria conexões, cria vínculos, acaba que você vai atendendo uma família e outra, pessoas que confiam em você. Então, se fizer um serviço bem feito, eu acho que tudo dá certo. Não sei, eu prefiro não ficar comparando muito, porque são públicos diferentes também, sabe? O médico ainda tem seu espaço, eu acho que realmente talvez não seja como já foi um dia, mas a gente tem a nossa relevância social, assim, poder ajudar e resolver problemas graves e, não sei, se estabelecer na comunidade. Eu acho que vai dar tudo certo, eu tô com essa esperança. Muito bom. Eu concordo. Para bom profissional, eu acho que nunca vai faltar mercado. Isso é verdade mesmo. Uma dúvida que eu tenho em relação ao mercado de trabalho, fugindo da estética, quais são as doenças que você atende com maior frequência, assim, no consultório? Quando a gente não tá falando de estética, realmente algum problema de pele. Tá. Acho que no Brasil, hanseníase, né? Tô chutando. Aqui, não. Aqui não. Em Botucatu tinha bastante. Lá tinha um ambulatório só disso. E em Bauru também, o Instituto Lauro de Souza Lima é fortíssimo em hanseníase. Perfeito. São José dos Campos tem um médico dermatologista que atende hanseníase pelo SUS, que eu já sei, ouvi falar. Mas, tipo, não chega no consultório, assim, chega, mas é raro, sabe?
Geralmente aqueles casos que ninguém resolveu e chega pra você, aí você lembra que tem hanseníase e faz diagnóstico e trata, né? Mas não é tão prevalente. A acne é prevalente. A acne é o campeão. A acne é rosácea, líquen plano tem bastante, doenças das unhas, câncer de pele disparado, muito câncer de pele, muito, muito. Doenças dos cabelos também tem muito. Lesões benignas tem bastante. Algumas gianodermatoses também. O que mais que tem muito no consultório? Hidradenite supurativa. Dermatite atópica tem muito. Psoríase também. A psoríase, eu queria... fica entre a reumato e a dermato, ou não? Porque assim, a psoríase, ela é uma doença dermatológica, mas é uma doença que pega vários sistemas, né? Tipo, a pessoa pode ter artrite psoriásica, que é uma evolução da doença, a depender, e meio que tá associada à insuficiência cardíaca, doença gastrointestinal, pode ter vários problemas envolvidos. Então, essa realmente fica multidisciplinar. Entendi. Mas muitos pacientes têm só lesão na pele, né? Então, E aí vai- esse fica com a gente. Legal, interessante. Um leque bem amplo de Não, doenças, são bem muitas interessante. doenças. E as dificílimas, que Sim. síndromes e tal, que a gente tem que abrir o livro e rever. Porque são mais raras, mas aparecem, né? Legal. E você faz aqui em São José o consultório e em São Paulo também. Legal. Nossa, muito legal. Então essa sua vida de, entre aspas, recém-formada tá bem corrida já, né? Tá muito corrida, gente. É uma loucura. Meu Deus do céu, eu não paro. Mas é bom, sabe? Assim, no começo, acabar que você tem que entrar em vários lugares ao mesmo tempo, é bom também pra você ter uma experiência, né? Tipo assim, lá em São Paulo, que é uma clínica de convênios, tem muito volume. Então, tem muita cirurgia dermatológica, tem muita doença, tem muito tratamento, muitos retornos, tudo é muito. Então, a experiência também é muita, né? Porque você consegue acompanhar e resolver problemas e ver outros e outros e outros. Aqui em São José, que é só particular, o volume é menor e também tem uma demanda maior por estética. Entendi. Então, eu acabo que eu faço todas as coisas e na Santa Casa, que é SUS, é doença e cirurgia. E aí, lá, os casos mais complexos chegam lá porque drena do serviço de saúde da cidade para lá. Então, é bom que a gente pode fazer discussão clínica, estudar melhor os casos e, enfim, levar para congresso, é bem legal. Legal. A parte estética você faz como? Assim, realmente eu não tenho conhecimento. Pode ser até uma Eu pergunta também meio não. burra. Eu de tenho verdade. nada de conhecimento de dermatologia. Sério, eu nunca foi uma área que eu explorei. A parte estética envolve o que lá na clínica? Envelhecimento é principal. Por exemplo, pessoas que estão incomodadas com rugas, com flacidez, cirurgias estéticas, alguns casos, estética corporal, flacidez, celulite, textura da pele, manchas, tratamento de cicatriz de acne. Tem bastante coisa, preenchimento, pessoa que tem alguma simetria facial ou quer melhorar alguma coisa. Acho que basicamente é isso, mas a gente foca em melhorar a qualidade da pele, estrutura do rosto, melhorar a flacidez e melhorar a uniformidade da pele também. Perfeito. A gente trouxe até o Dr. Gabriel Festa aqui uma vez para falar um pouco da plástica e foi um tema que a gente levantou assim por conta da estética. Consegue lidar bem com a expectativa e com o resultado? Porque às vezes o paciente chega com uma expectativa muito alta que é inalcançável e aí você tem que trazer um pouco mais pro chão, né? Acontece isso também, então, nessa parte da dermatologia? Todos os dias. Todos os dias. Assim, a gente precisa alinhar as expectativas, porque as pessoas perderam um pouco a noção da realidade, assim, e, não sei, se perderam nos filtros e em famosos e fotos de outras pessoas que não são elas mesmas. Então, alinhar a expectativa a gente faz todo dia e tem que você falar e repetir e falar de novo, porque a pessoa deleta, entendeu? E aí, depois, chega no resultado que é ela melhorada e, às vezes, tá insatisfeita. Por isso que não é uma coisa que eu trabalharia todo dia só com isso, porque eu acho que eu ia me estressar. Não dá, assim, sabe? Eu gosto de pessoas mais realistas, que querem melhorar, mas, assim, dentro da normalidade, sabe? Transformar pessoas não é comigo. Não dá. É bem complicado. E tem uma zona aí que fica entre plástica e dermatologia, né? Que
Legal isso. E lá na Santa Casa tem aquela área de queimados, você já chegou a ter alguma vivência nisso? Ah, eu queria muito antes, como eu trabalhei na Santa Casa no hospital, né? Eu pensava nisso, tipo, eu quero entrar na residência e ter contato com queimados, porque eu tinha uma história pessoal de queimadura de 2º grau que me deu trabalho. Na faculdade eu queimei minha perna com a água do chimarrão. Nossa, Caramba. lá no sul. A térmica quebrou e a água fervendo caiu na minha perna. Ai, nossa. Foi caos, mas deu tudo certo, enfim. Recuperou e aquilo, né, fica marcado. Quando você tem uma experiência pessoal com alguma doença, alguma coisa, você quer tratar aquilo das outras pessoas, né? Então, eu tinha simpatia quando eu tava no pronto-socorro, chegava queimado, eu gostava de tratar, de receber, de acolher. E a gente mandava sempre pra UTQ. Mas no meu serviço não era referência em queimados. Eu não lembro se era Bauru ou só São Paulo, naquela região, não era com a gente. Então, eu não tive esse contato direto. Mas aqui, os residentes têm. E agora, eu acho que no R3, eles passam um mês na UTQ. Legal. É, muito legal. É interessante, né? É uma realidade que, no fim das contas, fica mais com a plástica mesmo, né? São pacientes graves, né? Paciente de trauma, né? Então, precisa de cuidado intensivo quando é queimadura grave. E aí, as cirurgias são reconstrutoras, tem muito enxerto. Enfim, é uma coisa que é um pouco além da dermatologia. A gente ficaria com as queimaduras de 1º e 2º grau. Uhum. Mas eu gosto, eu acho interessante essa área. E tenho, os residentes passam água na UTQ. Sendo muito honesto agora, eu acho muito legal a sua área, mas eu acho que eu não tenho moral. Nossa, pelo amor de Deus, se eu pegar um paciente queimado, eu vou ficar surtado, porque eu tenho uma agonia. É pesado, né? Nossa, não dá. Pesado. Acho que eu não teria estrutura emocional pra lidar com isso, sabe? Uhum. Não, tô tranquilo. E você citou que você fez, na residência, você teve uma vivência com retalhos também? Ah, sim, a gente faz retalho. Uma das preceptoras de cirurgia dermatológica lá é plástica. Ela trabalha atualmente praticamente só com cirurgia dermatológica, mas os grandes retalhos a gente fazia com ela. Então, no R3 a gente aprendeu e no R4 tem um aprimoramento disso. Elas fazem maiores e mais complexos, enfim, aprende a desenhar mais sozinho, ter mais independência para essas cirurgias. São cirurgias que hoje eu não faço, porque primeiro que eu só opero sozinha. E essas cirurgias, o ideal é ser em dupla, né? Ter mais de uma mão ali com você. E são cirurgias que eu acho de alta complexidade para fazer ambulatório, assim. Lá a gente ia para o hospital estadual operar, né? Então, tinha cirurgias ambulatoriais também, mas era um ambiente controlado, né? Aqui, na nossa realidade, assim, não é. Então, eu não faço, mas da residência eu fiz. E é considerado microcirurgia ou é cirurgia mesmo? Porque eu tive uma vivência em microcirurgia que era fora do centro cirúrgico. Era tipo assim, no leito mesmo e... Como que é isso? Cirurgia ambulatorial. A maioria das cirurgias da dermato são consideradas cirurgias ambulatoriais, que significa o paciente está acordado. Uhum. A gente não precisa entrar com anestesia geral, são anestesias locais injetáveis. Então, ele está acordado, conversando, a gente injeta o anestésico na área que vai ser operada, opera e ele vai embora. Uhum. Então, são pequenas cirurgias, né? Mas tem cirurgia de alta complexidade dentro da dermato. Nossa, muito legal. É. Mas aí, então, você faz esses procedimentos no corpo inteiro. Por exemplo, se tiver algum câncer de pele na face, você faz. Sim. Muito legal. Agora, eu opero a maioria, mas quando é uma cirurgia muito extensa, a gente geralmente encaminha para plástico. Ou serviço de referência, né? Se a pessoa tem acesso e aí tem cirurgião dermatológico que vai para o bloco cirúrgico, daí é melhor. Nossa, legal. Muito bom. Legal. E aí, as cirurgias mais complexas, que vocês faziam cirurgia com anestesia geral? Ou é só local? Só local. E era complexa. Não, eu imagino. Mas era só local. Tipo, enxerto, Não, né? Retirar da coxa do braço e colocar no nariz. Fazer retalhos, tipo, tendo que pensar numa forma de ficar o menos inestético possível. Às vezes descolava todo um lado do rosto pra virar pra cá e fazer um retalho, mostardeio, uma coisa assim. Então, Cara, isso é com anestesia local? É. Meu Deus. A gente faz infiltração anestésica, né? Você faz uma solução, porque tem limite de peso, né? Do anestésico para o paciente. Mas a gente consegue fazer soluções anestésicas para ter um volume maior, com segurança e fica anestesiado. Porque tem áreas da face com forames e nervos que a gente faz um bloqueio ali. Tá. E aí, aquilo lá já
anestesia uma grande parte. E mesmo assim, a gente infiltra na área que vai ser abordada, a pessoa não sente nada. Ah, tá. É muito bom. Mas, nossa, mas cuidado com isso, cara, sei lá. Dá tudo certo. É que eu sou Que um bom. paciente horrível, cara. Não, que bom Eu que sou- existem pessoas como você, porque eu não... Se a medicina dependesse de nós pra isso, cara. Coitado dos pacientes. Nossa, muito legal. Que bom que... a gente queria trazer dermatologista faz tempo, né? E que bom que foi uma pessoa como você que tem uma vivência, acho que talvez mais profunda da área que você viveu, assim, experiências que vão poder agregar para as pessoas que vão assistir o episódio. Muito legal isso. Consegue Sim. trazer, né, o approach tanto da estética quanto da parte ambulatorial, que eu acho que hoje em dia é o que a gente menos vê o pessoal falando. Quero dermato. Por quê? Porque eu faço procedimento, ganho mais e tenho estética. Né? Não à toa, tá? Acho que concorrência, segunda mais concorrida, terceira mais concorrida, atrás de neurocirurgia e talvez geral, né? Justamente pensando nesses ganhos, né? Então, E tem a dermatologia hospitalar ainda, que eu não falei porque eu não faço, né? Mas na residência a gente tinha muito contato. Pacientes graves de dermatologia, farmacodermia, doenças bolhosas, coisas realmente que precisavam ficar internado, alguns até precisavam de leito na UTI. E os pacientes internados por outras especialidades que pediam interconsulta, né? Pedem. Então, essa parte de dermatologia hospitalar também não é todo mundo que faz, que gosta, mas é extremamente relevante e tá aí, né? eu fiquei com a clínica quando eu internei por farmacodermia. Eu fiz Stevens Johnson. Nossa, olha só. E aí, quem identificou mesmo foi o residente da clínica médica, na hora que ele viu a lista de medicamento que eu estava tomando. Eu tinha começado o Allopurinol 15 dias atrás, ele falou, cara... Nossa, muito É clássico. isso, ele falou, é isso. E aí, realmente, eu fiquei só com a clínica. Eu não passei com nenhum dermato lá no hospital, não. Não sei nem se tinha lá no hospital. Pois é, não contratam. Geralmente pede interconsulta, tem algum contato sobre aviso ou o dermato do paciente que começa a dar assistência hospitalar. É que lá no serviço, como era um serviço fundamentado, a gente estava lá presencial 24 horas, né? Então, os nossos pacientes internavam pra gente, Entendi. né? Mas na maioria dos serviços de residência é sobre aviso. Então, a clínica chama dermato. Entendi. Legal. Nossa, muito legal. E você teve alguma experiência com alguma situação, algum paciente que te marcou, assim, durante sua formação, seja na medicina ou na residência? Vários, lá chegou num plantão meu, lá era um serviço referenciado, né? Mas eventualmente chegavam pessoas por livre demanda, depender da complexidade, a enfermeira abria, enfim. E aí chegou num plantão noturno um paciente que tinha micose fungoide, que é um tipo de linfoma cutâneo, gravíssimo, assim, eu nunca tinha visto tão daquele jeito, sabe? Eram tumorações no corpo inteiro. E aí esse paciente internou, obviamente, com a gente. E a hemato também teve que investigar, porque era uma doença já sistêmica, ele tinha vários problemas, já estava com metástase. E aí esse paciente começou o tratamento, quimioterapia, manteve no nosso ambulatório de linfomas. A gente levou o caso para congresso, era assim, muito exuberante, porque era uma história que ele já acompanhava quando a micose fungoide era leve, estava no estágio menos crítico, e ele abandonou o segmento e voltou, assim, no estado crítico. E aí esse paciente faleceu. Tipo, ele era novo, sabe, 50 e poucos anos. Esse paciente me marcou muito, assim, porque... Eu não sei, sabe, você não estava esperando e aí chegou e você meio que se envolve muito na história e no problema e em resolver. E aí a gente conseguiu acompanhar por bastante tempo, porque foi no começo do R2, então até o fim do R3 quase, ele estava sempre nos nossos ambulatórios e tal, estava dando certo, mas ele teve complicações e não sobreviveu. Esse eu acho que da residência que eu lembro. Teve um também na residência, metástase de melanoma. Nossa, esse foi terrível. Ele tinha melanoma no couro cabeludo, na fronte, e aí tava com metástase para sistema nervoso central e pulmão. E aí também ficou internado, ele era muito novo e faleceu. Teve também farmacodermia muito grave, mas que sobreviveu, e aí foi excelente, era NET.
E, nossa, essa também tocou o coração de todos, porque ela era uma senhorinha muito, muito legal e otimista, sabe? Aquela pessoa, assim, que, nossa, ela tá numa situação tenebrosa e tá tudo bem ainda. Então, essa foi um caso alegre, graças a Deus, que marcou muito a gente. Deixa eu pensar, o que mais? Ela tinha ambulatório de dermatologia infantil, né? Não é muito que eu gosto, eu tenho dó. Difícil, né? Não sei, tem gente que tem aptidão pra isso. Eu trato crianças, mas não é a minha área preferida, eu prefiro adultos. Então, tinha muitas crianças também, epidermólise bolhosa, dermatite atópica gravíssima. Não sei, tem doenças que, na dermatologia principalmente, compromete muito a qualidade de vida porque mexe com a questão social, né? De a pessoa conseguir se relacionar com outras que não entendem aquilo, ou então começa a ter vergonha de mostrar o corpo. Então, meio que isso mexe muito com a gente. Quando a gente consegue chegar num tratamento bom, todo mundo fica feliz. É o médico, o paciente, a família inteira do paciente, e muda muito o que está acontecendo na vida dele. Então, todas essas histórias acabam marcando muito a gente, sabe? Hoje em dia também, tipo, o paciente dermatite atópica grave começou o tratamento, e aí a mãe voltou para fazer uma cirurgia e a menina não tinha voltado ainda, e ela, doutora, a fulana de tal fez aniversário ontem, e aí ela usou um vestido, tinha uma fenda, ela está muito feliz, aí a mãe chora, eu choro, aí a menina volta, sabe? Muita emoção, saber que você conseguiu tirar um peso pra pessoa e devolver uma qualidade de vida que ela não tinha há muito tempo. Então, é isso, muitas histórias, tem muitas histórias. Isso é muito legal, né? Que às vezes o pessoal não dá tanto valor pra estética, porque, acho que é superficial, mas não, é qualidade de vida, né? É isso que você falou, às vezes a pessoa se priva de certos prazeres por conta disso e, pô, afeta todo o resto, né? Agora, nossa, eu sempre erro o nome, cara. Vou até cortar esse. Não, mas, a epidermólise bolhosa fica com a dermato? Fica. Caramba, é extremamente complicado. É muito complicado. Aqui em São José, o Dr. Samuel tá mais envolvido com isso. Mas é também uma doença multidisciplinar. A enfermagem é super presente, porque são curativos diários e é uma doença complexa, mas é uma doença bolhosa da dermatologia. Entendi. Ficou, acho que um pouco mais evidente recentemente, pelo menos para quem acompanha um pouco o futebol, por conta de um torcedorzinho do Vasco que bombou na rede social e tal. Aí eu vi. O Gui. Aí eu fui atrás da doença para entender o que ele tinha, porque, mutilante. É mutilante. Dá muita dó. Isso aí é pesado. Você fala, ainda bem que tem quem faça de novo, né? Ainda bem que tem quem faça, porque o negócio acho que dermatologia é uma missão de Deus, porque... Nossa, dá muita dó. Nossa, mas muito legal. Gostei muito de ter tido essa experiência com você. Tenho certeza que quem quer dermatologia vai aprender muito nesse episódio. Eu acho que minhas dúvidas foram sanadas. Tô cada dia mais com vontade de ir pra Unesp. Vamos ver. Vai sim, é muito legal lá. É ótimo, você vai gostar muito. Legal. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Você foi muito solícita, apesar de vários desencontros que aconteceram nas nossas agendas, assim. Mas sempre à disposição. Exatamente. Isso é importante. Uma hora dá certo. Uma hora dá certo, é só insistir. Obrigado, doutora, pela sua presença aqui, trazer um pouco da sua história, trazer um pouco da visão da dermato, que eu acho que é bem interessante. E também inaugurando, porque foi a primeira aqui, então é mais especial ainda pra legal, gente. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Valeu. É isso então.